E se a chave para curar o coração partido de um bilionário não estivesse trancada em um cofre de ouro, mas escondida em um colar de prata manchada usado por uma garçonete em dificuldades que não tinha ideia do seu valor? Este não é um conto de fadas inventado da fantasia, mas a história de Alistair Finn, um homem que já ocupou o mundo em suas mãos apenas para perder o único tesouro que ele nunca poderia substituir. Durante uma década, ele vagou como um fantasma pelos corredores de sua riqueza, prisioneiro da memória. Sua vida estava presa a um único retrato inestimável de sua falecida esposa. O mundo viu poder e sucesso. Mas, atrás das portas fechadas de sua mansão, o silêncio e a tristeza reinavam. Então, numa noite tempestuosa de terça-feira, num restaurante tão banal quanto qualquer outro, o destino interveio. Um encontro inesperado com uma jovem chamada Clara Ara. Quebrar as paredes que ele construiu na terra. Um segredo enterrado por 10 anos. Lembre-o de que às vezes as verdades mais profundas e as maiores salvações aparecem nos lugares mais improváveis. Alistair Finn não viveu. Ele existiu. Aos 58 anos. Seu nome era um titã no mundo das finanças, sinônimo de crueldade, aquisições e riqueza astronômica. Sua cobertura na Park Avenue era -1 casa e mais uma galeria de arte estéril com vistas panorâmicas de uma cidade que ele não mais viu. Seus dias eram um metrônomo de decisões calculadas, reuniões de diretoria e elogios vazios. Mas seus cavaleiros pertenciam a Elelanena. 10 anos. Já se passaram 10 anos, 3 meses e 12 dias desde o grito de pneus em uma estrada escorregadia pela chuva haviam arrancado seu mundo de seu eixo. Elelanena, sua. Riso vibrante. Elelanena se foi. Tudo o que restou foram os fantasmas que caminhou pelos corredores silenciosos de sua memória e do magnífico retrato que estava pendurado acima da lareira fria de mármore em seu escritório particular. O retrato era o santuário de Alistair e sua prisão, pintado pelo célebre artista Julian Croft. Um ano antes de sua morte, capturou sua essência com uma precisão quase sobrenatural. A curva suave do seu sorriso, a inteligência brilhando em seus olhos esmeralda, a cascata de cabelo de Orbin sobre o ombro e ao redor do pescoço, o ponto focal da obsessão de Alistair, que durou uma década. Medalhão lunar. Não era ostentoso. Era uma peça simples feita à mão. Prata esterlina, uma delicada lua crescente embalando uma única e minúscula safira, que brilhava como uma estrela capturada. Ele o havia encomendado a um artesão recluso nas colinas de Tuscanianes para seu primeiro aniversário de casamento. Foi único. O artista, um homem chamado Aleandro Bellini, faleceu meses depois de criá-lo. Elelanena adorou. Ela disse que era como se ele tivesse pendurado a lua e uma estrela em seu pescoço só para ela. Ela estava usando na noite do acidente. O relatório policial foi clínico. O veículo foi destruído e os destroços foram catastróficos. O medalhão nunca foi recuperado, perdido para o caos, presumivelmente derretido no fogo ou roubado por um necrófago sem rosto nu. Consequências imediatas. Para Alistair, sua perda foi uma segunda morte agonizante. Era o último pedaço dela que ele não conseguia proteger, o último elo tangível que havia desaparecido no éter. Seu único ritual, o único desvio de sua agenda rígida, era seu jantar semanal no Gilded Sparrow. Foi o último restaurante onde ele e Elelanena jantaram juntos. Toda terça-feira ele se sentava na mesma mesa de canto, pedia a mesma comida, vieiras grelhadas que ela tanto amava, e beba um copo do mesmo sair, olhando fixamente na cadeira vazia em frente a ele. Foi uma peregrinação de dor, uma auto-flagelação que ele sentiu, que ele merecia. Nesta terça-feira em particular, a cidade chorou, com uma chuva fria e persistente, refletindo o inverno perpétuo na alma de Alistair. Seu motorista, Marcos, um homem estoico que estava com ele há 20 anos, puxou o Rolls-Royce Phantom até o meio-fio. Chegamos, Sr. Finn. Alistair não respondeu. Ele simplesmente saiu, deixando o guarda-chuva do porteiro protegê-lo. Ele de uma realidade que ele mal registrou, e caminhou em direção ao brilho âmbar quente de o pardal dourado, preparando-se para mais uma noite com seu fantasma.
Enquanto isso, no movimentado corredor de funcionários do restaurante, Clara Aramave estava amarrando novamente o avental em volta de seu cintura fina. Aos 24 anos, a vida era um ato de equilíbrio constante e precário. Dia, ela era uma promissora, embora perpetuamente falida, estudante de História da Arte na Hunter. Faculdade. À noite, ela era garçonete. Sua graça e eficiência silenciosa, fazendo. Ela era favorita entre os exigentes Cleonel, embora ela própria fosse invisível para eles. Seu mundo era um apartamento apertado de 2 quartos no Queens, compartilhado com seu irmão de 17 anos, Léo, a quem ela estava submetendo a uma educação de alto nível. Escola. Seus pais já haviam partido há muito tempo. Seu pai era um fantasma que ela nunca conheceu. E sua mãe, Sarah, sucumbiu a uma doença rápida e cruel há 4 anos. Anterior. Em volta do pescoço de Clara Ara, enfiado sob a gola do uniforme, estava. Sua única conexão com a mãe que ela sentia falta era um amor feroz e doloroso. Era um lindo e único colar de prata, uma lua crescente com uma pequena safira. Estrela. Sua mãe lhe deu de presente em seu aniversário de 18 anos. Este é um lembrete, meu amor, Sarah sussurrou sua voz, fraca, mas cheia de calor, que mesmo na noite mais escura, sempre há um pouco de luz. E beleza. Nunca se esqueça de que Clara Ara nunca soube onde sua mãe, uma enfermeira humilde, mas dedicada, ganhou uma joia tão especial. Quando? Ela perguntou. Sarah apenas sorriu tristemente e disse: foi um presente de uma alma que eu conheci em uma noite muito escura. Clara Ara o estimava, um talismã contra o cansaço da sua vida. Esta noite, o gerente do andar, o perpetuamente estressado senhor do Bois, designou a ela a mesa do canto. A mesa 7 é sua, Clara Ara. É o senhor Finn. Você sabe o que fazer. Seja rápido. Fique quieto. Não faça conversa fiada. Ele é. Em particular. Clara Ara assentiu com uma expressão neutra. Ela conhecia o senhor Finn, o homem silencioso e triste que veio toda semana e olhava para o nada. Ela sentiu uma estranha pontada de simpatia por ele. Ele parecia um homem que tinha o mundo inteiro, mas havia perdido o mapa. Endireitando a coluna, ela pegou uma garrafa de água e um cardápio e caminhou em direção à mesa 7, completamente inconsciente de que ela estava prestes a entrar no epicentro de uma tempestade de uma década atrás. Alistair sentou-se rigidamente, seu olhar fixo na vela bruxuleante no centro da mesa. A chama dançava, mas seus olhos ainda não viam a luz, mas a escuridão que ela mantinha afastada. A sinfonia silenciosa do restaurante, o tilintar dos talheres na porcelana, o zumbido baixo da conversa, a melodia distante de um piano, era uma parede de som. Ele já havia aprendido a ignorar há muito tempo. Ele estava em sua bolha de tristeza, um espaço tão familiar era quase confortável. Clara Ara se aproximou da mesa com a confiança serena de um profissional experiente. Boa noite, senhor, disse ela, com a voz suave e discreta. Posso te servir um pouco de água? Alistair assentiu brevemente, quase imperceptivelmente, sem tirar os olhos da vela. Quando ela se inclinou para a frente, a delicada prata, corrente em volta do pescoço, escorregou por baixo da gola. Trás, sua. O coração batendo forte contra as costelas. Ela agarrou o medalhão protetoramente. Eu sinto muito, senhor. O colar, ele respirou, seu rosto se contorcendo com uma década de lágrimas não derramadas. A dor que ele havia contido com tanto controle de ferro era agora uma onda gigante, e ele estava se afogando nela. Seus olhos se encheram de lágrimas, e a primeira lágrima traçou um caminho por seu rosto pétreo. Depois outro, e outro. O titã de Wall Street, o inabalável Alistair Finn, estava desmoronando diante dos seus olhos. Ele empurrou a cadeira para trás, as pernas rangendo contra o chão polido. Ele tentou se levantar, mas tropeçou. Seu corpo dominado pelo choque sísmico em sua alma. Eleanor, ele sussurrou. O nome, uma oração sagrada quebrada. A essa altura, as mesas ao redor já haviam caído. Silencioso. Os clientes olhavam fixamente, com os garfos parados no ar. O senhor do Bois, vendo-o, comoção, surgiu em seu rosto, uma máscara de profissionalismo em pânico. Senhor Finn,
está tudo bem? Clara, o que você fez? Ele sibilou para ela, presumindo que a garçonete dele tivesse alguma culpa. Mas Alistair não ouviu. Ele viu apenas o medalhão, uma relíquia de uma vida enterrada, um fantasma manifestado em prata e safira. Ele desabou de volta na cadeira, com a cabeça entre as mãos. E começou a soluçar. Não lágrimas silenciosas e dignas, mas soluços dilacerantes e comoventes que ecoavam um violento rompimento de velhas feridas. Foi o som de 10 anos de silêncio quebrando tudo de uma vez. Clara ficou paralisada no local, um manto de confusão, medo e uma sensação desconcertante de pena girando dentro dela. Este poderoso e intimidador. O homem chorava como uma criança perdida por causa do colar de sua mãe. O restaurante, os rostos fixos, as desculpas frenéticas do senhor do Bois, tudo desapareceu. Em um borrão. Sua realidade de repente se inclinou, e em seu centro estava um luto. Bilionária e a simples lua prateada que ela usava no pescoço. A cena. Dissolvido em um caos controlado. O motorista de Marcus Alistair, que estava esperando no saguão, apareceu na mesa em um instante, sua presença grande e calma. Com um silêncio. Autoridade que não suportou nenhum argumento, ele e o senhor do Bois ajudaram ainda soluçando. Alistair de pé. Minhas sinceras desculpas pelo incômodo. Marcus disse com a voz grave, dirigindo-se a todos e a ninguém ao mesmo tempo. Enquanto guiava seu patrão aflito em direção à saída, Alistair parou. Ele virou-se, com os olhos vermelhos e desesperados, encontrando Clara no meio da multidão de curiosos. Eu preciso falar com você, disse ele, com a voz carregada de emoção. Ele remexeu na jaqueta. Bolso, tirando um cartão de visita grosso de cor creme. Ele o pressionou contra ela. Mão trêmula, dedos frios como gelo. Por favor, ligue para este número. Pergunte por mim. Diretamente. É de suma importância. E então ele se foi, arrastado para a noite chuvosa, deixando para trás um rastro de silêncio atordoante e um restaurante cheio de especulações sussurradas. Clara olhou fixamente para o cartão em sua mão. Alistair Finn, CEO da Finn Holdings Globais. As letras em relevo pareciam pesadas, como uma convocação. O senhor do Bois imediatamente agarrou dela. Qual é o significado disto? Ele perguntou, seu rosto corado com uma mistura de raiva e medo. O que você disse a ele? Nada. Eu não fiz nada. Clara se defendeu, com a voz trêmula. Ele viu meu colar e ele desabou. Do Bois zombou, embora um lampejo de a incerteza cruzou seus olhos. Um colar. Não seja ridículo. Você é em gelo fino. Vá para os fundos. Lido com você mais tarde. Ele guardou o cartão no bolso e saiu furioso para visitar seus outros clientes ricos. A humilhação tomou conta dele. Clara enquanto se retirava para a sala dos professores. Seus colegas a olharam com curiosidade. Olhares de pena. Ela se sentia como um espécime sob um microscópio. Ela passou o resto do seu turno em um dia limpando pratos e enchendo copos mecanicamente. Sua mente repetindo o bizarro evento traumático repetidamente. A imagem do rosto de Alistair Finn, máscara de pura agonia, ficou gravada em sua memória. Mais tarde naquela noite, enquanto ela cavalgava o metrô de volta para Queens, o barulho rítmico do trem era um contraponto para o tamborilar caótico de seus pensamentos. O medalhão de prata parecia estranhamente pesado contra sua pele. Um presente de uma alma que conhecia em uma noite muito escura. A mãe dela. Palavras ecoaram em sua mente agora imbuídas de um novo significado misterioso. Quando ela chegou em casa, Léo estava dormindo no sofá, com seu livro de história aberto sobre o peito. Ela gentilmente colocou um cobertor sobre ele e foi para seu pequeno quarto. De um vestido desgastado. Caixa de madeira, ela tirou um punhado de fotos desbotadas de sua mãe. Sarah. Maeve era uma mulher de olhos bondosos e um sorriso gentil, um pilar de força silenciosa, que trabalhava em turnos dobrados como enfermeira de pronto-socorro para dar uma vida decente aos filhos. Não havia fotos dela usando o medalhão. Clara percebeu que só o vira em sua caixa de veludo até seu aniversário de 18 anos. Sua mãe
Era uma pessoa reservada, principalmente em relação à vida antes dos filhos. Ela raramente falava do passado, sempre focando no futuro. Será que este colar pode ser a chave para esse passado oculto? No dia seguinte, o restaurante estava tenso. O senhor do Bois a tratou com frieza. Desdém. Ela tinha certeza de que seria demitida. Mas, assim que chegou a hora do almoço, começou um carro preto elegante. O mesmo Rolls-Royce da noite anterior parou. Lá fora, Marcos, o motorista, entrou no restaurante. Ele ignorou o senhor do Bois e caminhou diretamente até Clara Ara. Senhorita Maeve, disse ele educadamente. Senhor Finn solicitou sua presença. Ele pediu que eu o levasse à casa dele. Ele então se voltou para do Bois. E o senhor Finn também pede que você devolva o cartão. Você tirou da senhorita Maeve e que ela seja compensada por seu trabalho integral como. Ela vai embora comigo agora. O senhor do Bois empalideceu. Ele gaguejou um pedido de desculpas e rapidamente devolveu o cartão para Clara Ara. A dinâmica de poder mudou completamente. Não era mais uma garçonete problemática. Ela agora era uma convidada do homem mais poderoso. Na sala, Clara Ara estava apavorada. O que ele queria? Ela estava em algum tipo de problemas, mas uma força mais profunda e convincente, a curiosidade, a empurrou para a frente. Isso era maior que o seu trabalho, maior que um incidente estranho num restaurante. Esse era um fio conectado à sua mãe, e ela teve que puxá-lo. Certo, ela disse, com a voz quase um sussurro. Eu vou. Ela tirou o avental pelo que pareceu ser a última vez e seguiu Marcos até o carro que a esperava. Enquanto o luxuoso, a porta de couro fechou com um baque suave, isolando-a do mundo familiar de suas lutas, ela agarrou-a. Medalhão de lua de prata. Ela estava entrando no coração de um mistério, e ela tinha sensação assustadora de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O impulso para a residência de Alistair Finn era uma viagem silenciosa por uma realidade diferente. A chuva havia passado e a cidade brilhava, sob um sol fraco da tarde. Mas dentro do carro, a atmosfera era silenciosa e solene. Eles viajaram para o centro da cidade, deixando a energia corajosa de Midtown para os cânions sagrados e antigos do dinheiro do Upper. Lá do leste, o Rolls-Royce entrou em uma garagem privativa com portão antes de mansão de calcário que parecia menos uma casa e mais um monumento nacional. Marcos a conduziu por um hall de entrada impossivelmente grandioso. O piso era de mármore polido. O teto era alto, 3 andares de altura, e o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo eco suave de seus passos. Era um palácio desprovido de vida, uma gaiola dourada construída para Ele a conduziu a uma vasta sala de estar. A mobília era requintada, inestimável, mas tudo parecia intocado, como uma peça de museu. Alistair Finn estava parado perto de uma janela alta, de costas para ela, olhando para um jardim bem cuidado. Ele parecia diferente do homem quebrado no restaurante. Hoje ele estava composto, vestido com um terno cinza perfeitamente ajustado, mas seus ombros estavam caídos com um peso invisível. Ele se virou quando ela entrou. Os olhos, embora não mais selvagens de tristeza, continham uma tristeza profunda, profunda. Senhorita Maeve, disse ele, com a voz calma e formal. Obrigado por vir. Por favor, aceite minhas mais profundas desculpas pelo meu comportamento ontem à noite. Foi imperdoável. Está tudo bem, disse Clara Ara suavemente, embora não estivesse. Você está bem? Um lampejo de algo surpreso que talvez ela perguntasse cruzou seu rosto. Será? Por favor, há algo que preciso lhe mostrar. O motivo do meu desabafo. É a única maneira de você entender. Ele a conduziu para fora da sala de estar e por um longo corredor de painéis. Ele parou diante de um conjunto de imponentes portas de carvalho e as abriu, revelando um escritório. A sala estava forrada do chão ao teto com livros encadernados em couro. Uma grande escrivaninha de mogno ficava em uma extremidade, mas a sala era dominada pelo que pendia sobre a enorme lareira apagada. O retrato. Clara Ara engasgou. Era uma obra-prima, uma mulher de beleza de tirar o fôlego capturada em um momento de felicidade serena. Ela usava
Um vestido verde esmeralda que complementava seu cabelo loiro flamejante e seu verde brilhante. Olhos. Ela parecia viva, como se pudesse sair do quadro a qualquer momento. Enquanto os olhos de Clara Ara, treinados pelos seus estudos de história da arte, captavam os detalhes. Pinceladas magistrais, o jogo de luz e sombra, pousaram no pescoço da mulher. Seu coração parou. Eles estão. Renderizado em perfeitos detalhes luminosos pelo pincel do artista, era seu medalhão, o Lua Crescente, a estrela safira. Era idêntica em todos os aspectos imagináveis. É isso, ela sussurrou, sua voz sumindo enquanto ela dava um passo para mais perto. Isso é impossível. O nome dela era Elelanena, disse Alistair. Disse, com a voz rouca de lágrimas não derramadas enquanto olhava para a pintura. Ela estava. Minha esposa, ele começou a falar, e a história do medalhão jorrou dele. Ele contou a ela sobre o recluso artesão toscano, Aleandro Bellini, e como ele havia encomendado a peça única para o primeiro aniversário deles. Ele descreveu como Elelanena. Nunca o tirou, como se tornou parte dela. Ela o estava usando na noite do acidente. Ele disse. Sua voz embargada. Ela estava voltando de uma visita à irmã no interior do estado. As estradas estavam escorregadias por causa de uma tempestade. O relatório policial disse que o carro bateu em um pedaço de gelo preto. Seu olhar estava fixo no colar na pintura. Eles procuraram nos destroços por dias. Eu contratei o meu próprio equipe para vasculhar cada pedaço de entulho. Ele havia sumido. Presumi que tinha. Foi destruído ou roubado. Por 10 anos, acreditei que estava perdido para sempre. Ele finalmente desviou o olhar do retrato para olhar para Clara Ara, com olhos suplicantes. E então ontem à noite eu vi você usando o medalhão dela, usando um pedaço do colar da minha esposa. Alma. Então devo perguntar-lhe novamente, senhorita Maeve. Por favor, diga-me como ele chegou à sua posse. Clara Ara ficou sem palavras, seu mente girando. O mundo parecia inclinar-se em seu eixo. Ela olhou da pintura. Medalhão para o verdadeiro que ela segurava na mão. Eles não eram semelhantes. Eles eram as mesmas. Respirando fundo, ela encontrou sua voz. Era conhecida por sua compaixão. Roubar de um paciente moribundo parece fora de cogitação. Personagem. A outra peça neste quebra-cabeça. Evelyn gesticulou para o arquivo em A Irmã Arranjada de Elelanena, Isabel. Comecei a pesquisar sobre Isabelle Devo. Não foi fácil. Parece que a família Devo, a família de Elanena, efetivamente a renegou. Ela se apaixonou por um homem que eles desaprovavam, um músico sem dinheiro. Eles a cortaram. Ela desapareceu de seu mundo cerca de 15 anos antes da morte de Elanena. Evelyn tinha rastreado Isabelle. Levou semanas, mas ela a encontrou vivendo em um lugar tranquilo. Vida empobrecida em uma pequena cidade perto de Ítaca. Ela agora era uma viúva chamada Isabel Jensa. De acordo com seu calendário, Evelyn continuou. Eleanor havia encontrado Isabelle 2 meses antes do acidente. Eles estavam se comunicando secretamente, tentando curar a fenda. Na noite do acidente, Elanena não estava apenas visitando sua irmã. Ela estava dirigindo para encontrar Isabelle pela primeira vez em 15 anos. Ela estava trazendo um cheque administrativo de uma quantia significativa para ajudar Isabelle a se reerguer. E ela estava trazendo um presente pessoal para simbolizar sua reconciliação. Alistair olhou para ela, os pedaços, encaixando no lugar com uma clareza assustadora. O medalhão precisamente, Evelyn. Confirmado. A única pessoa que sabia do plano era a assistente pessoal de Elanena na época. Falei com ela. Elanena estava em êxtase, mas também nervosa. Não via a irmã desde que Isabelle era adolescente. Ela estava preocupada que nem a reconheceria. Agora Evelyn pintou o trágico final. Foto para Alistair. Imagine a cena, Senhor Finn. Trauma. Bey também. As luzes estão brilhantes. As pessoas estão gritando. Há uma sensação de urgência desesperada. Sua esposa está desaparecendo. Ela está. Missão de ajudar a irmã que acabará de encontrar. Em seu estado de desorientação.
Ela vê um rosto gentil inclinado sobre ela, uma enfermeira com mãos gentis e um olhar suave. Voz. Na névoa do trauma, ela não vê um estranho. Ela vê o fantasma de a irmã. Ela estava tão desesperada para encontrar uma mulher com a mesma idade que ela. Comportamento compassivo. Evelyn fez uma pausa, deixando o peso do momento se acomodar. A paciente, Jane Doe, estava agitada. Evelyn leu uma declaração que conseguiu obter de outra enfermeira. Aquela mudança. Ela continuou tentando dizer alguma coisa. Ela estava muito fraca, mas ela agarrou a mão da enfermeira Maeve. Foi a última coisa que ela fez. Minha esposa, Alice Esther, sussurrou, com a voz embargada. Pensou que Sarah Maeve fosse sua irmã. A única teoria que se encaixa em todos os fatos, concluiu Evelyn. Em seus últimos momentos de vida, Elelanena Finn tirou a medalhão lunar, o presente destinado à sua irmã há muito perdida, e o pressionou no mão da mulher que ela acreditava ser Isabelle. Ela provavelmente sussurrou uma palavra. E o nome, eu por você. E então ela se foi. Sarah Maeve ficou segurando uma joia de valor inestimável de um paciente que tinha acabou de morrer. Quando a família chegou, a situação já tinha mudado. Como ela poderia explicar que o paciente moribundo lhe deu o colar? Ela teria sido acusada de roubo, perdido o emprego, sua licença de enfermagem. Ela era mãe solteira de 2 filhos. Ela entrou em pânico, então disse: nada. E ela guardou o medalhão não como um tesouro roubado, mas como uma lembrança de um encontro trágico que a assombrou pelo resto da vida. O silêncio nu. O estudo foi profundo. A verdade era mais complexa e mais dolorosa do que o roubo. Era uma história não de ganância, mas de identidade equivocada, desespero e medo. Alice Esther olhou para o retrato de sua esposa, e pela primeira vez em 10 anos, ele viu não apenas sua perda, mas seu ato final. Um ato de amor por uma irmã que ele mal sabia que existia. Um ato que falhou em sua missão, mas foi testemunhado por um gentil estranho. O medalhão não era apenas uma joia. Era o último testamento de Eleanor e testamento entregue à pessoa errada. A verdade, quando finalmente chegou, foi não um fogo purificador, mas um amanhecer tranquilo e iluminado. Durante dias após seu encontro com Evelyn Reed, Alistair Finn não saiu de sua estudo. Ele sentou-se na cadeira de couro funda em frente à lareira, simplesmente olhando para o retrato de sua esposa. Antes ele olhava com um olhar possessivo. Angústia de um homem roubado de seu passado. Agora ele via com novos olhos. Ele via a mulher, não apenas a esposa. Ele viu a irmã, a filha, a guardiã do segredo. A dor ainda estava lá, um vasto e permanente oceano dentro dele. Mas o caráter havia mudado. As ondas violentas de perda bruta haviam recuado, deixando para trás uma profunda onda melancólica de compreensão. Ele finalmente viu a tensão sutil nela. Sorriso pintado. O lampejo de uma preocupação que ela nunca havia compartilhado com ele. Ela estava em uma missão de amor e reconciliação, uma missão que ele nunca conheceu. Seus momentos finais não foram apenas fim caótico, mas um ato proposital, ainda que trágico. Esse conhecimento não diminuiu a dor, mas lhe deu forma e significado. Ele não estava mais apenas de luto por uma vítima de um acidente sem sentido. Ele era agora o administrador do último sonho não realizado de sua esposa. Desejo. E o primeiro passo para honrar esse legado foi falar com Clara Ara. Maeve. Ele resistiu ao instinto de convocá-la para que Marcos a trouxesse ao seu mundo de mármore e silêncio. Esse era o velho Alistair, o homem que comandava. O novo Eufrágio entendeu que precisava encontrá-la em seu próprio território. Foi um ato de contrição pelo seu desespero inicial e um gesto de profunda respeito pela mulher cuja mãe foi uma participante involuntária da maior tragédia de sua vida. O café que ele escolheu no Queens era um mundo distante do pardal dourado. Era pequeno e movimentada, repleta do aroma de grãos de café torrados e pão assando. O murmúrio das conversas da vizinhança era algo vivo, um contraste gritante com o silêncio reverente de sua própria casa. Ele sentiu-se conspícuo em seu terno sob medida, um fantasma de outro mundo, e sentou-se em um
Mesa trêmula perto da janela, o coração martelando com uma ansiedade que não sentia há anos. Quando Clara chegou, ela parecia mais jovem e vulnerável do que se lembrava. Ela usava um suéter azul simples e sua mão reflexivamente foi até o pescoço, cobrindo o medalhão enquanto ela se aproximava da mesa dele. A inicial. O silêncio entre eles era denso como uma década de segredos. Obrigado por me conhecer, Clara. Ele começou a voz mais suave do que ela jamais ouvirá. Você disse que tinha respostas, ela respondeu. Sua voz era quase um sussurro, seus olhos procurando os dele por uma pista do que estava por vir. Venha. Ele respirou fundo, o cheiro de expresso e leite vaporizado, sentindo-se estranho e aterramento ao mesmo tempo. Ele começou a falar não como um bilionário ditando fatos, mas como um companheiro de luto compartilhando uma história dolorosa. Ele contou tudo a ela. Suas palavras cuidadosas e deliberadas. Ele falou da irmã afastada de Elanena, Isabel, dos anos de silêncio e da tentativa de reencontro secreto. Ele descreveu o cheque administrativo, a reunião planejada e o medalhão único escolhido como símbolo máximo de perdão e amor fraternal. Clara ouviu sua expressão, passando da confusão para a descrença de olhos arregalados. Então, quando Alistair começou a descreva a cena no Hospital Regional de Catskill, o caos da Jane Doe. Admissão, a janela de 50 minutos da vida que se esvai, seu rosto enrugado. Ele pintou o quadro que Evelyn Reed tinha dado a ele, um moribundo, desorientado. Elanena, não vendo nenhuma enfermeira em Sarah. Maeve, mas o rosto da irmã que ela tanto desejava alcançar. Em seu final momento, disse Alistair, com a voz carregada de emoção. Minha esposa acreditava que ela tinha encontrado sua irmã. Ela colocou o medalhão na mão de sua mãe e deixou. Vai. Um soluço escapou dos lábios de Clara, um rugido, um som ferido. Tudo fazia sentido agora. A tristeza nos olhos de sua mãe, a história de um presente de uma alma em uma escuridão. Noite. Não era um presente. Era um fardo. Um terrível segredo sagrado dela. Mãe carregou sozinha por anos. Ela imaginou sua mãe forte e estoica, uma mulher solteira lutando para criar 2 filhos, com medo de ser acusada de roubo, de perder tudo, mas incapaz para descartar o último desejo de um estranho moribundo. O medalhão não era mais apenas um pedaço da história de sua mãe. Era a chave para a dor oculta de sua mãe. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, caindo sobre a mesa de madeira gasta. Ela estava sempre tão triste quando eu perguntava sobre isso. Clara sussurrou em meio às lágrimas. Eu lembro-me de uma vez em que eu estava olhando para ele na caixa e vi o reflexo dela no espelho. Ela parecia tão assombrada. Achei que fosse porque a lembrava de um amor perdido. Mas era isso. Ela estava carregando isso. Sozinha. Alistair empurrou a frágil caixa de guardanapos em sua direção, um gesto desajeitado, mas gesto profundamente humano. Ela era uma boa pessoa, Clara. Ela foi colocada em uma posição impossível. Na minha raiva e tristeza, meu primeiro instinto foi acreditar. Ela era uma ladra. Mas a verdade é que sua mãe foi testemunha de um ato de amor. Ela era sua guardiã involuntária. Por isso não estou zangado. Estou. Quando ela abriu a porta, foi como ver um fantasma. Ela tinha a mesma esmeralda. Olhos como os da mulher no retrato, mas eles foram gravados com as linhas de vida mais difícil. Havia um cansaço nela, a atitude defensiva de alguém há muito acostumado para estar do lado de fora. Alistair, com uma gentileza que surpreendeu Clara, apresentou os dois e começou a recontar a história. Isabelle ouviu, com os braços cruzados firmemente sobre seu peito, seu rosto uma máscara de descrença. Mas enquanto Alistair falava do segredo, e meio sobre a excitação e o nervosismo de Elanena sobre o encontro, a compostura de Isabelle começou a ruir. Ele estava recitando detalhes que ele não poderia saber a menos que a história fosse verdadeira. Quando ele finalmente contou os momentos finais no pronto-socorro, Isabelle mergulhou em cadeira próxima, com o rosto entre as mãos, e chorou pela irmã que havia perdido 2 vezes. Depois de um longo tempo, Clara sabia que era a hora. Seus dedos, tremendo ligeiramente, foram para o fecho na parte de trás do pescoço.
Ela desenganchou a corrente e o medalhão da lua. Caiu em sua palma, sentindo-se pesado e leve ao mesmo tempo. Ela caminhou até Isabelle e se ajoelhou diante dela. Isso sempre foi para você, disse ela, com a voz claro e ressonante na sala silenciosa. Ela estendeu a mão, o medalhão. Descansando na palma da mão, a pequena safira brilhando como uma lágrima. Isabelle olhou para cima, com a visão turva. Ela olhou para o medalhão como se fosse relíquia sagrada. Com a mão trêmula, ela estendeu a mão e tocou-a. Era a joia que Lelanena havia descrito em seu último e-mail, uma promessa de um novo começo. Um soluço escapou dela. Garganta enquanto ela o pegava, apertando-o contra o peito. Era uma mensagem de amor que fez um desvio de uma década pela vida de uma estranha para finalmente alcançá-la. Ela o segurou por um longo e sagrado momento. Então seus olhos cheios de lágrimas encontraram os de Clara Ara. Ela olhou para esta jovem, uma pessoa cuja vida tinha sido moldada pelo segredo que sua mãe guardava para a irmã que ela agora lamentava. Minha irmã deu isso para sua mãe, disse Isabelle, com a voz rouca de emoção, e sua mãe, por medo ou compaixão, ou ambos, a protegeu. Ela passou para você, sua filha. Deixou a história da minha família. No momento em que Eleanor o colocou na mão de sua mãe, tornou-se parte de você. História da família. Agora representa o amor da minha irmã, a compaixão da sua mãe, e sua integridade em trazê-lo aqui. Isabelle pegou a mão de Clara Ara e gentilmente cruzou os dedos sobre a prata fria. Sua jornada está completa, mas sua. O lar está com você agora. Ele nos conecta. A todos nós. Sua mãe faz parte disso. História agora tanto quanto minha irmã. Por favor, use-a para todos eles. Naquele momento, um círculo de tristeza, segredo e perda finalmente se fechou, não com uma troca, mas com uma profunda e entendimento compartilhado. O resultado não foi um fim, mas um novo começo. Alistair Finn, um homem que antes era definido por aquisições, agora se dedica a retribuindo. A Fundação FinMave tornou-se o trabalho de sua vida. Na inauguração, gala de caridade, diante de uma multidão da elite de Nova York, ele era um homem diferente. Homem. O titã frio e implacável se foi, substituído por um homem que falava com crueza. Honestidade sincera sobre perdas, gentilezas esquecidas e segundas chances. O logotipo da fundação, desenhado por Clara Ara, era uma sutil lua crescente prateada, embalando 2 estrelas de safira, uma para Lelanena, uma para Sarah. Clara Ara, não era mais garçonete, mas aceitou um cargo em tempo integral como diretora criativa da fundação. O salário e a segurança permitiu que ela se mudasse com Léo para um apartamento ensolarado, com um quarto extra. Ela finalmente se transformou em uma artista. Estúdio. Ela estava livre, não apenas das preocupações financeiras, mas do peso de uma história desconhecida. Ela agora podia pintar com uma vibração e propósito que não tinha. Lhe escapou durante anos, seu trabalho imbuído das emoções complexas de sua história extraordinária. Os 3, Alistair, Clara Ara e Isabelle, formaram uma família improvável e nada convencional. Eles se encontravam para férias e momentos tranquilos. Jantares. 3 ilhas solitárias unidas por uma história compartilhada. Alistair aprendeu para sorrir novamente. Sorrisos verdadeiros que chegavam aos seus olhos. Isabelle, finalmente em paz, começou a compartilhar histórias de uma infância que Alistair nunca conheceu. Clara Ara, o centro tranquilo de seu novo mundo, usaria o medalhão da lua, seu frio prateado contra sua pele. Não era mais um mistério ou um fardo, mas um testamento. Um testamento ao amor de uma irmã, à compaixão de uma mãe e a incríveis fios invisíveis que podem conectar almas desesperadas nas noites mais escuras. A história de Alistair, Clara Ara e Lelanena é um poderoso lembrete de que estamos todos conectados de maneiras que não podemos nem imaginar. Um objeto simples, um encontro casual, um segredo de uma década. Estes fios tecem o tecido de nossas vidas, provando que abaixo da superfície de riqueza, pobreza e circunstância, somos todos apenas pessoas em busca de conexão e cura. O medalhão lunar era mais do que apenas prata e safira. Tornou-se uma ponte entre o passado e o presente, entre a dor e o perdão.
Ensina-nos que os maiores tesouros não são aqueles que podemos comprar, mas as histórias de amor e compaixão que herdamos e transmitimos. Se esta história tocou seu coração, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precise ouvir. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E clique no sino de notificação para mais histórias da vida real que exploram dramas ocultos e conexões profundas que moldam nosso mundo. Obrigado por ouvir.